Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um episódio do 2 Pontos Podcast. Hoje aqui com duas figurinhas, duas professoras, uma teacher e a outra como é que chama em espanhol? Maestra. Maestra. Uma maestra? Sim. É mesmo? Uhum. Interessante, não vou tirar a dúvida depois disso. Eu queria, antes de começar aqui nosso bate-papo, eu queria mandar um grande abraço lá para La Forneria, que vai nos mandar uma pizza maravilhosa. E também lá a Soldesbel, no nosso querido Neto e Pastel. Muito obrigado, amigos, aqui pela água com gás aqui. Tá tudo perfeitinho aqui, tudo geladinha. Muito obrigado, viu? Pela parceria. E vamos começar aqui com duas maestras. Pode-se dizer também, né? Que a teacher também não deixa de ser maestra. Que na nossa língua, maestra tem um outro significado, né? Mas vamos lá, Gabriela e Luísa, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu que agradeço. A gente se viu na Fentech e a gente comentou, não foi? Eu falei, rapaz, eu tô precisando que vocês vão lá. Vocês já anunciaram com a gente lá no painel de LED, logo no início quando entrou aqui, não foi? E a gente sempre ficou com essa vontade de trazer alguém aqui de idiomas para a gente poder trocar uma ideia, conversar. Nunca teve, foi inédito, nunca tivemos alguém aqui de professor de idiomas. E eu queria saber logo de cara. Gabriela é professora de espanhol e Luísa de inglês. Eu quero saber, primeiro você, Gabriela, aqui, por que você escolheu o espanhol? Podia ser qualquer outro idioma, mas o que foi que te atraiu assim para o espanhol? Primeiramente, boa noite, né? O pessoal deve nos ouvir mais para esse horário noturno. Na verdade, meio que quando eu era mais nova, eu tive um convite para participar de um intercâmbio. Na época eu estava no ensino médio, estudava em um colégio lá em Salvador e eles estavam selecionando alunos de baixa renda para participar de um intercâmbio internacional das culturas, que a gente chama de acampamento de La Paz. Para esse intercâmbio, para participar desse intercâmbio, a gente, depois de ser selecionado, nós ganhamos bolsas de estudo para, na época, já viajar com a fluência em espanhol, né? Tanto que nós fizemos um curso mais turbo, né? Hoje a gente chama de turbo, que era assim, foram alguns meses, a gente tinha que se preparar dentro de alguns meses, coisas que para uma língua que pessoas levam 1 ano, 2 para aprender. Por sorte, éramos jovens, então eu fui para esse intercâmbio, patrocinada, né, como bolsista da língua e, assim, me encantei. Na época eu tinha uma professora muito boa mesmo, e que nos ensinou o espanhol. E de lá para cá, isso tem, né, mais ou menos uns 20 anos, quase 20 anos. De lá para cá, eu fui tendo contato com a língua e a vida foi me chamando para ser professora de espanhol. Mas teve alguma coisa assim que você viu, um filme, uma cantora, um cantor, um ator, que te despertou gostar já do espanhol? Assim, eu, particularmente falando, sou apaixonada por Shakira. Shakira. Também escutava muito uma banda chamada Maná, que até tem versões de música dessa banda em português, né? Acho que Alexandre Pires, ele canta uma versão em português dessa banda. E eu já tinha esse contato, assim, um pouco próximo. Porém, quando eu mergulhei na língua, foi que, de fato, eu me encantei. Apesar de não muito conhecerem, o espanhol é a segunda língua mais falada. Eu acho muito bonito o espanhol, o idioma. Eu acho muito bonito. Mais bonito do que francês. Ele tem uma língua mais, como eu posso falar? Uma língua romântica. É sedutora. Isso. Quando você aprofunda, que você
vai conhecer mais espanhol, ela é uma língua mais sedutora, por culpa das origens, quando você vê a fluência dela, a forma em canções, Sim. até em filmes, novelas, enfim. O espanhol, ele é bonito, né? Ele é mais musical do que o inglês de fato. Eu amo inglês também. O que foi que fez você escolher o inglês? Não é que eu escolhi o inglês, né? O inglês te escolheu? Me escolheu, de certa forma. Eu tenho uma tia que ela é professora de inglês, a Roberta. Hoje não é mais professora, trabalha em outro ramo. E foi uma das minhas inspirações. E concomitante com isso, minha mãe trabalhava em um curso de inglês. Então o inglês sempre esteve muito presente na minha criação. Então, desde pequenininha, meus pais me estimulavam a aprender algumas palavras até eu, de fato, entrar no curso. Eu acho que o inglês esteve presente na vida de todos nós, mais do que outros idiomas, né? Demais. A cultura pop, né? Música, com certeza, filme. Com certeza. Principalmente a gente que cresceu nos anos 2000, né? Anos 90, anos 2000. Então o inglês estava ali no auge. E o que te levou a ser professora? Assim, você Então, admirava a sua tia? Admiro muito minha tia e admirava também os professores de inglês que eu tive no curso que eu estudei. Então, ao mesmo tempo que eu estudava, eu me imaginava naquele lugar de professora. Eu falava, rapaz, eu quero um dia saber tanto inglês que eu possa estar nesse lugar de professora também. E agora sim, a gente sabe, até no nosso convívio, na nossa rotina, existem muitas palavras, tanto em espanhol quanto em inglês, mais em inglês ainda, né? Tem muitas palavras que acabaram se tornando o nosso cotidiano. Mas eu acho que muitas dessas palavras a gente acabou roubando para o nosso idioma. A gente não fala da maneira correta. Com certeza. Tem alguma aí que você lembra aí que você... Uma delas é outdoor. Que outdoor, em inglês, o correto seria billboard. E a gente fala outdoor, que o significado mesmo é do lado de fora. E é aquele painel que a gente usa para fazer propaganda, né? Em português é isso, em inglês é o billboard, por exemplo. Tem um amigo meu que ele... Quando ele fala assim, o portunhês, a gente fala assim... Calma, não é assim que se fala. Uma palavra qualquer lá, né? O correto é falar assim. Aí ele fica assim, ó. No dia que os americanos falarem de forma correta Pelé e Xuxa, eu vou fazer questão de falar o idioma deles dentro do meu país corretamente, né? Aí eu te pergunto assim, existem palavras e letras, os fonemas, que é muito peculiar, tanto na Espanha lá, quanto nos Estados Unidos, né? Por exemplo, Xuxa lá, ele não tem esse som X, né? Eles falam Zusa, né? Uma coisa assim, não é isso? Tem um som meio de Z. O R também, por exemplo, Rio de Janeiro, eles não falam Rio de Janeiro, falam Rio de Janeiro. O J acho que no espanhol é até pior isso, do que... O J tem som de R, né? Isso, a gente fala rota. O B e o V pro espanhol também. O W pro W, né? Eu lembro assim que eu já assisti vários filmes também em espanhol. Tem, por exemplo, às vezes quando a gente fala sobre Guadalajara, que é com J, né? A gente lê Guadalajara, né? Mas é Guadalajara, né? Som de R. E o som de R lá é som de quê? Tem que som? A depender da palavra. Porque, por exemplo, tem uma palavra que tem dois sentidos, a depender de como você pronuncia e de como você vai aplicar ela na frase. Por exemplo, o perro. A gente tem o perro, que é o cachorro, e tem o pero, que é o mesmo sentido do mais, né, em português, mas de contraditório, né, de contradição. Então vai depender muito do significado daquela palavra na frase. E aí vai, né, outras palavras com essa mesma, como é que eu posso falar? Significado? Isso, esse mesmo com significado, mas sons diferentes. Eu acho engraçado que assim, o espanhol, apesar de ser muito parecido com a língua portuguesa, parecido assim, né? Tem algumas palavras similares, então às vezes quando o espanhol fala, você pode até acabar entendendo alguma coisa. Sim. Mas o inglês, que é totalmente diferente, a gente tem mais facilidade, a gente tem tendência a aprender mais o inglês por estar no nosso dia a dia do que no espanhol. Vocês percebem isso lá na Felizmente. escola?
Não desfazendo o espanhol, claro, nada a ver. A gente está até comentando, né, que o espanhol aqui eu acho que é uma língua maravilhosa. Mas assim, por hoje o mundo está globalizado, então fica essa coisa mais tendenciosa ao inglês do que ao espanhol. Sim. Né? Sim. E vocês percebem isso nos cursos lá na escola, quando vocês ensinam? Bastante. Essa procura mais pelo espanhol, mais pelo inglês, essa dificuldade de absorver. Hoje a procura é maior pelo inglês, até pela questão do mundo corporativo, ele te exige mais o inglês do que o espanhol. A gente está exposto ao inglês o tempo todo na mídia, mas o espanhol ainda ele é bastante procurado, o pessoal gosta bastante. Até ou por essa questão da facilidade de achar que vai ser mais fácil de aprender. Isso, sim. Ou por uma questão mesmo de admiração pelo idioma. Não, o espanhol eu acho muito bonito. Eu acho que uma das principais línguas é o inglês, o espanhol e o francês também, né? E a terceira língua seria o francês? A primeira é o mandarim, a segunda é o espanhol. Acredito que a terceira é a língua. Eu digo comercialmente, inglês, né? comercialmente, inglês, espanhol e francês. Sim. O francês. Lá na escola ensina francês? Ainda não. Mas logo, né? O francês, eu acho assim, o francês, assim, me perdoe, viu, gente? Eu não tenho nada contra, mas eu acho meio fresco. Algumas palavras você falar, faz muito biquinho. O modo de falar difere muito do inglês, do espanhol, de outras línguas. O francês é bem... Já teve alguma situação em que vocês, para aprender o idioma que vocês hoje dominam, já teve uma situação complicada, difícil, vocês tiveram que aprender na marra mesmo? Por exemplo, você falou que teve intercâmbio, não foi? Uhum. Como é que foi isso lá? Você já sabia alguma coisa ou não sabia de nada? Assim, a gente foi com uma base. Tivemos que fazer algumas aulas antes de viajar, até para não ficar perdido lá, né? Mas quando a gente chegou lá foi que viu que a realidade era outra, e aí a gente teve que intercambiar a língua e a cultura de fato, né? É um choque cultural muito grande, né? E principalmente para mim, que na idade em que eu fiz o intercâmbio, para mim foi um choque cultural muito grande. Eu fiquei, né, separada em um quarto com outras meninas que todas falavam em espanhol, nenhuma falava a língua portuguesa. E eu tinha que desenvolver o idioma, senão você... Como é que você se virava, por exemplo? Tinha as coisas básicas, por exemplo, se você quisesse ir no banheiro, quisesse pedir uma água, alguma coisa, como é que você fazia? Você puxava lá da mente Era desesperador, mas assim, pelo menos a base a gente já tinha, né? Algumas coisas a gente conseguia desenrolar. E o bom é que as meninas, principalmente as que eu me dava muito bem, que eram as meninas da Espanha, né? Elas tinham esse contato mais próximo comigo, então acabou que elas me ajudavam bastante. E aí de vez em quando eu fugia para ver as minhas amigas do Brasil, pra gente poder pedir um help, né? Se encontrava as escondidas para falar em português. Me ajuda aqui. Já aconteceu isso contigo? Não. Ainda não. Fazer intercâmbio não é fácil, não. Chegava a esquecer alguma coisa em português? Bastante. Quando você retorna, como eu sempre falo, né, para os alunos, para qualquer pessoa que tem interesse em aprender um idioma, você tem que virar a chave, porque se você não virar a chave, você não vai mergulhar naquela língua. Então, o que você diz virar a chave? Pensar no todo 24 horas falando aquele idioma. Convencer a si mesmo. Isso. Assim, naturalmente o seu cérebro ele consegue fazer isso de forma natural. Vai passando, o primeiro dia é mais difícil, o segundo, e aí você vai conseguindo. Mas quando você retorna, que você tem o segundo choque, né? Tipo, eu pisei no Brasil. Porque assim, às vezes, o que acontece? Quando a gente está em outro país, por mais que a gente tenha um vocabulário grande de inglês ou de espanhol, a gente para
para pensar no que a gente vai dizer no idioma. Aí essa que é a trava, né? Isso. Essa que é a trava. E se você parar, você vai travar. É certo. Se você parar para pensar, você vai travar. É porque geralmente a gente fica com medo de errar. Então é melhor você só ir falando, mesmo que errado, mas só ir falando e ter essa coragem de falar do que você pensar demais e travar. Mesmo falando errado? Ah, mesmo pedir falando um errado. sorvete, como é que eu faço ali a conjugação verbal certa para fulano entender? Sua intenção é se comunicar. Entendeu? Sua intenção é se comunicar. Se o outro não entender, perfeito, a comunicação foi feita. Então, antes feito que perfeito. Você vai se comunicando e aí depois você vai aperfeiçoando o seu idioma. Então, quando você vira essa chave de que, poxa, eu preciso me comunicar, e você se comunica, o resto vem. Porque nós vemos, por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui, Wagner Moura. A gente vê atores brasileiros, né, fazendo sucesso lá fora, e nos filmes americanos falando inglês fluentemente. Inclusive, Narco, ele também fala um castelhanozinho, né, tal. Então, a gente fica assim, peraí, ele decorou a fala no idioma ou ele está entendendo realmente o que está dizendo? Porque assim, eu acho que alguns idiomas, em alguns países, eles são mais exigentes para que estrangeiros falem o idioma deles, né? Não tem isso, Gabriela? Creio eu que principalmente os da língua inglesa. Os espanhóis, eles são mais... flexíveis. Eles são mais amigos, tá mais perto. Na verdade, o inglês, a gente que é exigente. Nós, enquanto falantes, eles nem tanto. Eles ficam até orgulhosos de ver que outras pessoas falam o idioma deles. Americano ou ingleses? Os dois. Os dois? Os dois. Porque, assim, a gente trava, né? E, inclusive, a gente vê alguns casos, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito, né? Que quando um americano, aqueles americanos mais fanáticos, mais patrióticos, eles percebem que você não é do país, eles, inclusive, se irritam. Rola um pouco dessa xenofobia, esse estresse. Volte para o seu país e não sei o quê, porque eles percebem o sotaque, percebem que a gente falha alguma palavra, alguma coisa, que realmente a gente não tem como saber tudo, né? Inclusive tem palavra, por exemplo, se tenho aqui um brasileiro que vai estudar lá, medicina, por exemplo. As palavras em inglês de medicina, você já viu? É complicado falar partes do corpo humano em inglês. Tem cada palavra que é desse tamanho, um palavrão. E para você poder se habituar a dizer aquilo todo dia é complicado. E ao contrário, eles quando vêm para cá, a gente fica admirado. Vocês já perceberam isso? Sim. Quando a gente encontra um alemão, um espanhol, um americano, a gente fica, poxa, um cara do outro país aqui. Engraçado, por que acontece isso? Lá eles não são tão assim, mas aqui a gente é assim. A gente fica admirando os estrangeiros. E lá muitas vezes eles nem estão nem aí para os brasileiros. Já aconteceu, vocês já perceberam isso? Por lá, quando você foi para a Espanha? Quando eu fui ao Uruguai, eu tive uma percepção um pouco diferente. Como o Lu falou, eu senti que eles gostam de quando tem um brasileiro lá, tem um estrangeiro que fala a língua deles, porque eles sentem que a gente se importou em aprender o idioma deles. Errado. Exatamente, mesmo fazendo errar. Como é que the books on the table. Eu coloquei o molho do churrasco na salada. Foi Sério? Foi. Que situação. Mas eles gostam de conversar no idioma deles com estrangeiros. Quando eles souberam, eu estava em uma roda, né, de pessoas, com amigos e familiares conversando, e aí as pessoas, não, Gabi fala espanhol. Aí já vieram puxar assunto comigo, e eu ajudava a traduzir algumas coisas. Então, assim, eu percebo que eles ficam contentes, mas tem essa questão de também estrangeiro. Eu senti isso em alguns locais, você sente essa rejeição. Essa hostilidade, isso, né? Você já viajou para fora? Lá para os Estados Unidos? Alguma coisa? Ainda não. Ainda não? Mas já tá nata aí no inglês já. Já. Que massa. Qual é a idade correta para poder aprender o inglês? Assim, um idioma, né? O inglês ou o espanhol?
Qual a idade correta? Existe isso, essa idade? Mais novo, mais velho? Ou qualquer idade pode aprender? Qualquer idade você pode aprender, mas de certa forma, quanto mais novo, melhor. Justamente pela aquisição, como é que eu posso dizer, dos fonemas. Existem fonemas que a gente só aprende até ali mais ou menos os 11 anos de idade. Certo. E aí, passado essa idade, fica mais difícil do nosso cérebro reconhecer. Mas isso não impede ninguém de aprender com qualquer idade que seja. Claro que mais novo, mais fácil. Mais velho, vai ter algumas dificuldades, mas não é impossível. Ah, legal. Além da idade, existe uma dificuldade de se aprender certos tipos de palavra, a depender da idade? Geralmente é justamente essa questão do fonema. Por exemplo, o som de TH é uma dificuldade muito grande para os brasileiros. Falar o número 3, por exemplo. Aí fica aquela confusão. 3. Aí vai falar 3. Mas como é que é esse 3? Aí o pessoal fala tree, mas tree é árvore. Tem essa dificuldade. No final das contas, no contexto, o pessoal acaba tirando de letra, né? Porque tem que botar a língua entre os dentes, não é isso? É isso. É um som que a gente não aprendeu. É um som que não existe. Como também tem nossos aqui que eles também não sabem. Não conhecem. Por isso que eu te falei Xuxa. Tio. Eles não sabem falar Xuxa, o som né? do tio eles não conhecem. Eles não conhecem eles falam au. Vão falar pão de queijo, falar pau de queijo. não conhecem. Então... Agora eu achei engraçado que o nosso idioma é muito mais difícil do que o inglês e o espanhol. É isso? Concorda? Gramaticalmente falando, o português ele é muito mais complicado. O inglês, ele é mais... Eu percebo que o inglês ele é mais enxuto e o espanhol... Ele ainda puxa um pouco mas não tanto do português, né? Porque é da origem castelhana, né? Do castilho. Mas não chega a ser tão complexo quanto o português, que é uma mistura de muitas gramáticas e atualizações, enfim. Mas o português ele é muito mais complicado de se aprender. Você falou um negócio interessante aí. Castelhano e espanhol é a mesma coisa. Sim. Na origem. Existem algumas diferenças dentro do castelhano, porque tem o castelhano raiz, que é uma língua mãe que geralmente não é ensinada, né, assim, em cursos, né, de idiomas. É mais para nativos mesmo, eles aprendem. Por exemplo, lá na Espanha, eles aprendem esse idioma nativo. E aí, justamente, quando eles querem se comunicar e não querem que você entenda, eles vão usar esse idioma para te deixar confuso, porque é muito diferente. O espanhol que se fala na Argentina, Uruguai, na Espanha, é tudo igual ou tem uma diferençazinha? Tem bastante diferença. Assim, diz uma palavra aí, vocês lembram de uma palavra assim que seja diferente, por exemplo, para cada país? Argentina e Uruguai. A gente fala que esses países que cercam, né, o Rio Platense, eles têm essa diferença fonética. E que até acaba, às vezes, se aproximando do português. Por exemplo, a gente vai falar de chave no português, chave, CH. Quando a gente joga para o espanhol, vem os dois L's, mas em um país ele fala llave ou llave, e em outro país ele já fala parecido conosco aqui no Brasil, que é chave, mas se escreve com dois L's. Mas se eu falar de uma forma ou de outra, ambos vão entender. Eles vão entender. É como o americano... Ó, o bonequinho caiu. É como o americano e o inglês, né? Da Inglaterra, britânico. Que o inglês britânico é mais cantado, né? O pessoal sempre fala assim, né? Que eles falam mais cantado. Eu acho que o americano que é mais cantado. É. Eu acho assim, por exemplo, num filme, a gente vê que aquele... Mas, sei lá, uma entonação diferente. Isso é. Entonação e algumas palavras também são diferentes. E engraçado que tem por exemplo, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Que eu sou cinéfilo, doente, eu adoro filme. E, por exemplo, o filme de 007. A produção é totalmente britânica. Certo? Tem as participações americanas aqui, uma Bond Girl aqui, outra ali e tal. Mas é produção americana, ou produção inglesa.
E mas você percebe que o inglês que eles falam no filme não é o inglês britânico, aquele inglês clássico. Eles parece que tiram um pouco mais, que eu acho que é para ser mais aceito em todo o país, em todo o mundo, né? Você já percebeu isso? Nos filmes ingleses mesmo? Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter, ele é inglês, né? Produção britânica. Eu odeio Harry Potter. Rapaz, de estar de volta nos cinemas. Harry Potter. Você é a única pessoa que eu encontrei aqui que não gosta de Harry Potter. Mas você já assistiu? Já, muito tempo atrás. Mas você lembra do idioma, da fala? Harry Potter. Mas você vê que eles seguram um pouquinho mais o idioma nativo? Você percebeu? Sim. Algumas coisinhas, claro que não é o filme todo, né? Porque, querendo ou não, deve ser um orgulho nacional para eles, né? Mas, de certa forma, eles dão uma seguradinha para poder ter mais aceitação no resto do mundo. É porque é uma entonação muito diferente. É até difícil de acostumar o ouvido. Pra gente, nem tanto, porque enquanto cidadão de outro país, a gente acaba aprendendo um pouco dos dois no curso. Mas pro americano, por exemplo, aí fica um pouco palatável aos ouvidos. Você prefere qual dos dois em inglês? Eu gosto dos dois. Mas tem uma quedinha mais pro qual? Britânico. O britânico? É. Eu acho o americano meio assim... Tem muita gíria já hoje. Né? Eu acho que tem muitas palavras que saíram do seu sentido. Como o nosso também, né? Uhum. A gente já fala palavras assim, vambora, né? Porque a gente for falar vambora, vamos embora. Ninguém fala mais isso, vambora. Sim. Então, assim, eu acho que o americano ele é mais suscetível a esse tipo de gíria, né? De abreviação. Já o britânico... Contração, a gente chama de contração. Contração, né? Pois é, já o britânico não é assim tanto, não é isso? Ou tem? Tem. Tem já? Tem, é até mais difícil de entender, mas tem. Você tem algum exemplo aí que você... Agora eu não consigo lembrar, assim. Mas tem. Tem. Eu achava que era mais conservador, assim, aquela coisa mais correta de se falar. Se conserva mais, mas tem bastante. Ele é igual o português brasileiro e o português europeu. Sim. Eles têm lá as gírias deles, mas pra gente soa mais formal. Mas não é. É como se fosse uma ilusão de ótica, sabe? Entendi. Beleza. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos comer uma pizzazinha que já chegou. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Eu queria mandar um grande abraço à La Forneria e também a Sol de Isbel, que mandou aqui uma aguinha com a gente com gás aqui geladíssima. Tá ótima a água aí? Gente, é rapidinho, viu? Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Valeu! Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco Dois Pontos Podcast com essas duas professoras, uma de inglês, outra de espanhol, para a gente tirar essas dúvidas aqui de idiomas
E vamos ver se elas ensinam alguma coisinha pra gente, né? Pelo menos a xingar, né? Por favor, né? Não. Isso aí. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Qual, assim, vocês durante as aulas de vocês ensinam, vocês sugerem alguma música ou filme do idioma para poder acelerar o aprendizado? Um cantor, uma cantora, Assim, eu sei que você vai falar Shakira, né? Shakira. Sempre, Shakira, sempre. Mas é muito importante para quem está em aprendizado e também quando você não é nativo daquela língua, que você tenha sempre o contato com o idioma, que você assista filmes, ouça música, podcasts, que está em alta hoje, ou escute livros, né, em audiobooks. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos que permaneçam nesse contato constante com a língua. Mas tem algum específico que você sugere? Geralmente, hoje em dia está mais em alta séries, né? Séries de Papel. Tá bastante alto. O pessoal também tá indo pro lado das novelas mexicanas. Tipo Maria do Bairro? Isso, também. Cantores, eu gosto muito da banda, que é uma banda mais antiga, mas é uma banda que para quem tá querendo ouvir as palavras, né, e aprender de uma forma mais tranquila, a banda Maná. Eu acho uma banda bem, bem legal para quem tá querendo ouvir, né, ter esse contato. Tem uma banda argentina de rock muito boa chamada La Ley. Como se fosse o Legião Urbana deles. Agora eu não sei se hoje existe, eu acho que não deve existir mais, mas foi na época dos anos 90. Muito boa, eu vi na MTV na época. Muito boa a banda. Valeu, vou deixar pesquisar. Aqui depois. Pesquisa aí que vocês vão gostar. Vou escutar. E você, Luísa? Eu sei que você não indica Harry Potter. Não. Mas inclusive, tentei ler em inglês lá nos primórdios, quando comecei a estudar e não gostei também. Geralmente, para os meus alunos, eu tenho alunos de todas as idades, então eu busco algo que eles tenham identificação. Certo. Por sorte, geralmente eu gosto de algumas coisas que eles gostam também. Então eu tento identificar o que é que aquela turma gosta, e aí dentro daquilo que eles gostam eu levo para a turma. Recortes, trechos, porque o aluno ele tem que se identificar com alguma coisa, senão para ele o ensino não faz sentido. Igual quando a gente estudava matemática e a gente falava, mas eu vou usar isso pra quê na minha vida? Então a gente tem que fazer sentido. Então se não fizer sentido pro aluno, não. Então eu busco filmes, músicas, algo que já esteja ali no mundinho deles e aí eu trago pro inglês. Porque assim, às vezes tem alguns cantores e algumas produções de outros idiomas que elas já estão num estágio bem avançado, por exemplo, rapper. Por exemplo, os rappers, eles colocam muita gíria emendada uma na outra. Então, assim, para quem tá começando, é complicado difícil, aprender, né? Como tem também alguns cantores de lá que às vezes eles usam uma palavra no meio da música e a gente fica sem entender. Falei, qual é o significado dessa palavra? Quando a gente vai ver, é uma gíria, entendeu? Então, por isso que eu te pergunto para vocês se vocês têm alguém específico, mas não. É de acordo com o momento ali, né? Do seu grupo. Muito de acordo com o momento. Eu pego um recorte daquele momento e, por exemplo, teve uma aula que eu fiz que era sobre verbos no passado em inglês e aí eu peguei uma música de Coldplay. Eu sabia que era uma turminha que gostava um pouco de um pop, de um rock, e aí eu trouxe essa música do Coldplay pra eles e trabalhei aquele assunto gramatical com aquela música e foi bem legal. Foi bem positivo. Já teve outra turma, por exemplo, que a gente estava em outubro e tem uma data famosa, assim, de um filme que é o dia 3 de outubro, que é o filme Meninas Malvadas. E a gente fez uma aula do filme Meninas Malvadas, toda em inglês, e aí depois tinha um questionário sobre o filme em inglês para a turma responder. Então eu faço muito esses recortes do que a turma gosta, do que tá no momento, e aí é bem interessante. Mas, claro, que sempre respeitando o nível que o aluno tá. Vocês chegam a fazer isso também? Às vezes deixam um grupo de alunos numa sala fechada para poder aprender inglês sem falar o idioma português? Só sai de lá se souber falar 3 palavras seguidas? Você que ficou traumatizada, fala aí. O interessante é que o aluno não puxe o
não trago o português, né, na sala de aula. Porque quando a gente fala a exemplo, no CNA, a gente traz esse método de conversação, que é aquele método em que a gente precisa que o aluno aprenda a se virar em qualquer ocasião com o que ele já tem do idioma. Por exemplo, eu só fiz o primeiro livro. Mas dentro do primeiro livro, se você for viajar, o que você já aprendeu? Então, ele tente formar um vocabulário já naquela língua, já dentro da língua estrangeira, né? Inglês e espanhol. Então, assim, eu busco sempre com os meus alunos desenvolver o espanhol. É claro que, assim, quando são turmas iniciais, você não pode puxar muito para só o idioma, essa parte mais vamos falar só o espanhol, vamos falar só o inglês, porque às vezes o aluno pode se desinteressar, pode achar que é algo difícil. Mas aí, conforme ele vai ganhando uma confiança dentro do idioma e você vai sentindo que você vai perguntando e o aluno vai respondendo, o professor ele tem que ter essa percepção. Aí você vai deixando a aula fluindo só dentro daquela língua. Eu assim, particularmente, eu faço isso. Gera essa confiança para o aluno, para ele poder se desenvolver no idioma. Eu sei, assim, muitas vezes a gente não percebe, mas o nosso idioma aqui, quando a gente fala, a gente não pensa na palavra, a gente tem a intenção de falar sobre aquilo, né? Então as palavras fluem, né? Como você falou no outro primeiro bloco, a questão de falar em outro idioma, você tem que virar a chave, você não pode ficar pensando no que vai dizer. Na verdade, a gente está tentando assimilar um outro idioma ao nosso, né? Como vai você? Aí o cara fala pausado. How are you? Aí que coisa. Assim, de certo modo, para quem está aprendendo, é interessante. Mas o ideal, me corrija se eu estiver errado, viu? É você sentir o que você quer dizer. Eu acho que você vai ter mais segurança, não é isso, Luísa? Quando você vai falar alguma coisa em inglês. Não precisa traduzir ao pé da letra. Então, poxa, qual é a intenção? Eu preciso comunicar o quê? E aí, dentro disso, você vai e fala. Como eu falei, o importante é que haja comunicação, que o interlocutor entenda o que você quer dizer, entenda a sua intenção. Se você conseguir isso, tá perfeito. Nem que seja por mímica. Nem que seja por mímica. Inclusive, às vezes, dando aula, a gente usa desse recurso. Porque como a gente quer expor o aluno ao máximo ao idioma-alvo, então, às vezes, a gente faz as aulas, na maioria das vezes, a gente faz as aulas naquele idioma-alvo. Só que o aluno, ele não sabe ainda aqueles signos, ele tá aprendendo ainda. E aí a gente usa de artifícios como mímica, como gravuras, para ele ir associando aquilo que ele tá ouvindo, aquilo que a gente tá falando com o que ele tá aprendendo. Não ficar decorando palavras. Não ficar decorando palavras, é justamente isso. Ele viver o idioma e aprender ali vivendo. Esse conhecimento todo de vocês duas está aonde? Eu soube que vocês trouxeram um curso para aqui para a GQE. Soube. Vocês trouxeram um curso para a GQE, que já tem 1 ano, viu, gente? 1 ano. É o CNA. Isso. Qual foi a ideia? Por que você trouxe o CNA para a GQE? Em verdade, eu e o meu esposo, né, como sócios, estávamos procurando uma franquia que se conectasse conosco. A questão do idioma não foi intencional, mas quando a gente conheceu a franquia e foi fazer visita em outras cidades aqui da Bahia, né, conhecer outros franqueados, outras pessoas que tinham a mesma escola, CNA, até pais que tinham os filhos estudando no CNA, a gente viu que o propósito do CNA se conectava com a gente. Que além de um propósito de eles estão sempre, né, a franqueadora ela está sempre em inovação, quando você traz para a sala de aula, a ideia do CNA é que não fique só restrito ao livro. Tem muita gente que não gosta muito dessa parte do CNA, porque nós gostamos muito de eventos. A gente gosta de fazer evento, a gente gosta dessa imersão com o aluno temático, né? Dessas imersões temáticas.
Então, quando nós fomos a São Paulo, né, para fazer fizemos todas as entrevistas, que passamos por várias fases até se tornar apto a ser franqueado, e que fomos a São Paulo fazer o treinamento para trazer a franquia aqui para Jequié, a gente viu que, de fato, existe uma energia dentro dessa franquia, que está todo mundo muito conectado num propósito que é a educação de forma válida, né, em que o aluno ele tem, você vê como é que a gente fala, você traz o ganho de conhecimento palpável, visível para o aluno, e isso foi muito legal para a gente, inclusive tendo feedback de outros pais, né, que já tinham alunos na franquia, e da própria visão e valor da franquia, que se conectava muito conosco. Então, a gente acreditou que o CNA fosse, de fato, vir a Jequié para acrescentar, não só mais uma franquia de idiomas. Tanto que hoje nós temos também a Controlplay, que é uma escola de programação e robótica, e daí para frente só mais massa. Coisas a agregar, que 2026 promete, 2027 mais ainda. Então. E você, Luísa, como é que você foi parar no CNA? Eu morava em Piauí, vim morar em Jequié, e eu trabalhava em outro lugar que eu sentia que eu não tinha possibilidade de crescimento. E aí eu tava com essa satisfação. Era um lugar muito confortável, assim, não era um lugar ruim, mas eu não sentia que eu poderia crescer. E aí eu vi a vaga do CNA, me candidatei, me encantei pela franquia, por todo esse propósito, essa questão de inovação, valorização profissional, possibilidade de crescimento, e aí estamos aí construindo. Já está desde o início? Desde o início, desde a implantação. Ah, que legal. E qual é a metodologia do CNA em relação aos idiomas? A gente utiliza a metodologia comunicativa, né? Com base no ESA, que é o Engage, Study, Activate. São fases que a gente tem dentro da sala de aula, que a gente engaja o aluno, tem um momento de estudo e tem aquele momento que a gente solta um pouco as mãos dele e ele caminha com os próprios pés. Para qualquer idade? Para qualquer idade, e todas as aulas seguem esse método. Então a gente tem... basicamente engajar o aluno naquilo ali que a gente está trabalhando. Ah, perfeito, muito bom. E horários, idiomas, só é o inglês e o espanhol? Por enquanto, sim. Inglês, espanhol, robótica e programação. Isso. Fala aí sobre isso, robótica e programação. A gente tem a Controlplay, né, que era uma franquia e se juntou com o CNA, e agora nós somos um hub de educação. E temos robótica e programação a partir dos 7 anos de idade. E ensinamos linguagem de programação para essa galerinha aí pequena. Se esses alunos quiserem trabalhar com isso, eles já estão no caminho certo. Mas se não, já é um letramento... Como é que eu posso dizer? Um letramento digital, que é extremamente necessário, são habilidades do século XXI que a gente precisa. A gente tá vendo aí uma galerinha nova que não sabe mexer no computador, não sabe abrir um Word, não sabe fazer um slide. Mas sabe mexer no celular, né? Mas no celular sabe, fazer aquela tendência, sabe? A dancinha, a galera sabe. E aí a gente traz a galera para, por exemplo, deixar de consumir tecnologia para produzir tecnologia, para fazer seu próprio jogo. Então, isso que eu te perguntar. A linguagem de programação que você falou, não é só aplicada na robótica. Não. É linguagem de programação geral, para fazer jogos, sites, aplicativos. Análise de dados. Bem isso. A gente começa com os pequenininhos com programação em blocos, não uma linguagem de programação propriamente dita, até eles terem maturidade emocional, ter abstração para poder aí sim aprender uma linguagem de programação. A gente trabalha muito com Python, que é uma linguagem que está assim, super em alta, e é uma linguagem relativamente simples de se aprender em comparação com outras linguagens, como Java, por exemplo. Então, a gente trabalha com essa linguagem de programação e aí o pessoal aplica com análise de dados, por exemplo. É algo que está sendo muito cobrado no mercado de trabalho.
E o bom é que o inglês é a língua universal da programação, né? Isso, com certeza. E por exemplo, a gente tem o foco no inglês, o foco no espanhol, mas na Control Play também a gente tem aquele inglês instrumental voltado para essa linguagem de programação. Você não vai sair fluente no idioma, mas aquele inglês necessário para trabalhar na área você vai ter. Legal, interessante isso, vocês agregarem esse tipo de curso junto ao curso de idiomas. Teve muita procura? Tá tendo muita procura? Sim. Hoje, inclusive, a gente está com essa procura muito grande na Control Play. E em novembro agora, os alunos que se matriculam, eles ganham gratuitamente o curso de Inteligência Artificial e Influencer. Porque a CNA, ela faz esse estudo de mercado e nós estamos trazendo esses cursos para a Jequié para poder agregar, porque está em alta. E horários, como é que funciona? Horários, turmas, como é que até de que horas a que horas, os dias? Olha, nós temos turmas nos turnos matutino, tem turmas vespertinas e tem turmas à noite. Tanto o CNA quanto a Control Play, a Control ela vai desde os 7 anos aos adultos, e os profissionalizantes, que é a Control Pro. Vai para aquela área mais do Python, inteligência artificial. E o CNA também. A gente tem a turma, né, dos 5 anos, 4 ou 5 anos, até os cursos sênior, para todas as idades. Tudo presencial? Presencial e online. Na verdade, CNA a gente trabalha a partir dos 3 anos de idade. Já tem turminha dos pequenininhos. Isso, exato. E esse do Control Play que você falou e Control Pro, né? Eu posso fazer independente do idiomas ou é um pacote só? Independente. Mas também se quiser fazer um pacote de tudo, dá para fazer também. Tem como também. Bolado. Legal. E quais são os dias? De segunda a sexta, segunda a sábado? Segunda a sábado. Tem turmas variadas, depende do nível, mas tem todos os dias da semana, inclusive sábado. E a procura tá boa, né? Como vocês falaram. Graças a Deus. Você acha que tá tendo uma demanda de saber inglês, saber espanhol, por alguma razão? Creio eu que o mercado de trabalho ele exige. Ele está exigindo cada vez mais e os pais, né, e os responsáveis estão cada vez mais atentos a essa demanda. E é como a gente traz, né, como um slogan do CNA, que é um presente para o futuro. Geralmente os pais, eles a gente fala como um presente porque você não vai ver ali numa criança de 4 anos o resultado do bilíngue dela, né, do aprendizado. Mas daqui a 10, 20 anos ele vai falar, puxa, meu pai pagou aquele curso para mim de inglês ou de espanhol e hoje eu tô aqui tendo esse passo a mais, esse degrau a mais no mercado de trabalho. Você já entra, né, com um degrau a mais, que é um idioma estrangeiro, por culpa desse investimento dos meus pais. E para quem não sabe, quando a gente aprende um outro idioma, há uma alteração cerebral, não tem isso? A neurociência, ela explica que o aprendizado de um novo idioma, as crianças que aprendem, né, que são bilíngues, elas têm essa quimicamente provado que os neurônios eles têm essa facilidade. É uma transformação química que ocorre, né? Quando uma criança ela se torna bilíngue, ela está em aprendizado de outro idioma, e uma criança que não, porque desenvolve uma parte cerebral importante para o aprendizado. Se esquece o idioma se não praticar? Esquecer, não esquece. É igual andar de bicicleta. Você fica um pouquinho enferrujado ali, mas voltando a praticar, você lembra de tudo e já foi. E vai embora. Vai embora. Legal, interessante isso. Onde é que fica a CNA aqui em Jequié? Fica lá na Avenida Rio Branco, 147, ao lado da Quality Kids e um pouco após o curso Expert. Expert de Dixon. Dixon teve aqui há 2 semanas atrás aí, ele, Marcelo e Ricardo Borges falando sobre a Margarida, foi muito bom.
Uma época boa. Vocês chegaram a conhecer a Margarida? Não, só ouço falar. Só ouvi falar também. Assiste o episódio, vai ser fantástico, vocês vão lembrar muito. Tem algo mais que vocês queiram dizer sobre o CNA? Fica à vontade aí, o microfone está aberto. Assim, estamos no mês de novembro com uma super promoção, né, da Black Friday. Para quem quiser aproveitar e matricular, conhecer também a nossa escola, né? Uma franquia nova aqui em Jequié. Fazer uma aula experimental, conhecer a nossa estrutura, os nossos professores. É interessante, eu acho que é um bom investimento, tanto para a parte de idiomas quanto programação em robótica também. Legal. A gente tem materiais, nossos materiais são homologados pela Disney, a gente tem uma parceria com a Disney. Legal. Então a gente trabalha Se me direto. matricular, eu já posso ir para Disney? Você vai ganhar. Seu material vai ser da Disney. Você vai ganhar o material. Vai estudar o material ali, ó. Monstros S.A., divertidamente. Não, você já pode ir para Disney. Eu lhe garanto o idioma pra você falar na Disney. Isso. Pode ir. Outra coisa, eu soube que também que se você se matricular na CNA, você tem desconto no supermercado muito bom aqui. A gente pode pensar nisso. Ô, gente, tô brincando. Qual é o Instagram do CNA a gente quer? É @CNA_Jequié e @ControlPlayJequié. Pronto, eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma visitadinha lá, segue, compartilha, que eu acho interessante esse tipo de curso, que é um curso mais moderno, que traz muitas novidades, né? Como você falou da Disney, essa questão da robótica e da programação, eu achei fantástico, porque tem tudo a ver, de certa forma, né? Porque você aprender programação e robótica, os termos são todos em inglês. Então a melhor coisa é você dominar o idioma para poder trabalhar em qualquer lugar no mundo, né? Com certeza. Legal. Ainda mais agora com essa questão do trabalho remoto. Muita gente busca uma vaga remota, principalmente em outros países. Então, se você não tiver o inglês, se você não tiver o espanhol, você não consegue. E trabalha em home office, né? É. Massa. Home office é vida, viu, gente? Ô, gente, eu queria agradecer demais vocês terem vindo aqui. Eu que agradeço. Foi fantástico. Gabriela, com a sua expertise lá, seu know-how lá de espanhol, da Espanha, e você também, Luísa, com inglês. Dá para perceber que vocês dominam bem o assunto. Isso é interessante. A gente se sente seguro em botar um filho lá para poder aprender, acompanhar e ver. E até porque hoje o mundo hoje está mais do que moderno, né? Hoje as IAs estão comandando, né? Muita coisa no mercado. Então é difícil a gente encontrar um curso que consiga agregar tanto valor assim quanto o CNA. Eu achei muito bom, viu? Muito obrigado por vocês terem vindo. E queria agradecer a vocês por terem ficado com a gente até agora. Mandar um abraço lá, La Forneria. Gostaram da pizza? Bastante. Com certeza. Boa, né? 10 de 10. Aí, tá vendo? La Forneria. Mandar um abraço lá ao meu querido amigo Luciano lá. Muito obrigado, amigo. E também mandar um abraço lá para Sol de Isbel, Pastel e Neto. Muito obrigado, amigos, aí pelo apoio, pela aguinha maravilhosa, com gás geladíssima. E até o próximo episódio. Semana que vem a gente vai falar uma coisa bem interessante. Vamos falar sobre astronomia. Vamos falar sobre o 3 Atlas que errou o alvo. Era para ter passado por aqui, mas não passou. Passou direto. Vamos estar aqui com 2 astrônomos aqui para a gente bater esse papo legal. Gente, muito obrigado e até semana que vem. Valeu.